Talvez você tenha chegado até aqui procurando uma resposta. Mas Deus quer falar algo ao teu coração hoje. Eu conheço tuas lágrimas, conheço tuas noites sem dormir, conheço a luta que você carrega e o peso que ninguém consegue ver. Eu conheço os exames, conheço as preocupações, conheço as orações feitas em silêncio e os momentos em que você quase perdeu as forças. Mas para Deus não existe causa impossível. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de uma resposta, a mão de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, o amor de Deus chegou para restaurar teu coração. 10 leprosos caminhavam carregando dor, carregando marcas, carregando uma enfermidade que parecia definir suas vidas. Mas quando encontraram Jesus, aquilo que era impossível aos homens foi transformado pelo poder do céu. Porque uma palavra do Mestre mudou completamente suas histórias. E o mesmo Jesus continua operando hoje. A cura para o enfermo, a renovo para o cansado, a esperança para o abatido, há poder no nome de Jesus para fazer novas todas as coisas. Talvez tua dor esteja no corpo, talvez esteja na alma. Talvez exista uma ferida escondida que ninguém além de Deus conhece. Mas o Senhor visita os lugares quebrados, toca os corações feridos, fortalece os cansados e derrama vida onde tudo parecia seco. Toca, Senhor, onde existe enfermidade. Toca, Senhor, onde existe sofrimento. Toca, Senhor, onde existe medo e derrama teu poder restaurador. Porque o teu nome continua sendo nome de cura, nome de vida, nome de milagre. Assim como os leprosos voltaram transformados, assim como tantos receberam cura das tuas mãos, eu creio que teu poder continua alcançando vidas neste exato momento. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de restauração, a graça de
você precisa de forças, o Espírito de Deus chegou. O diagnóstico pode ter falado uma coisa, mas a última palavra continua pertencendo a Deus. Pare de olhar para a enfermidade por um momento e olhe para aquele que tem poder sobre ela. A dor tentou ocupar todos os espaços, tentou roubar tua paz, tentou convencer teu coração de que nada mais iria mudar. Os dias ficaram difíceis, as respostas demoraram e as lágrimas se tornaram companheiras de muitas noites silenciosas. Mas enquanto você chorava, Deus já estava preparando o milagre. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de uma resposta, o poder de Deus chegou. Quando você precisa de vida, a presença de Deus chegou. Está tocando teu coração agora. A mulher encurvada caminhou durante anos, carregando uma dor que limitava seus passos, olhando sempre para baixo, sem conseguir contemplar novos horizontes. Mas em um único encontro com Jesus, aquilo que anos de sofrimento não resolverão foi transformado pelo toque das mãos do Salvador. Porque Jesus continua libertando os oprimidos, levanta o cansado, fortalece o abatido, restaura o ferido e cura aquele que espera, porque teu poder não mudou. Talvez a enfermidade esteja no corpo, talvez a enfermidade esteja na alma, talvez a enfermidade esteja escondida atrás de um sorriso cansado. Mas Deus não vê apenas o que está por fora, Ele enxerga as dores invisíveis, as feridas silenciosas e os lugares que precisam de restauração. Toca os corações quebrados, toca as vidas feridas, toca os que perderam a esperança, toca os que estão esperando um milagre. Porque quando tua mão se move, o impossível perde sua força e a esperança volta a florescer.
assim como aquela mulher voltou para casa erguida. Eu creio que muitos voltarão fortalecidos, porque o Deus que operava milagres na Galileia continua operando milagres hoje. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de restauração, a graça de Deus chegou. Quando você precisa de um novo começo, o amor de Deus chegou. A enfermidade conhece tuas limitações, mas Jesus conhece o milagre que está prestes a acontecer. Há momentos em que o ser humano chega ao seu limite, e é exatamente aí que o poder de Deus começa a se manifestar. Você tentou encontrar respostas, tentou encontrar soluções, tentou permanecer forte, mesmo quando a dor parecia maior que suas forças. Houve lágrimas escondidas, orações feitas em silêncio, e noites em que apenas Deus conheceu o que estava acontecendo dentro do seu coração. Mas o céu nunca ficou indiferente à tua dor. Precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de uma intervenção divina, a cura de Deus chegou. Quando tudo parece impossível, o poder de Deus continua sendo suficiente. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, acostumado com a escuridão, acostumado com as limitações, acostumado a ouvir que nada mudaria. Mas quando viu que Jesus passava, ele decidiu clamar mais alto, e aquilo que parecia impossível foi transformado pelo toque do Mestre. Porque Jesus nunca ignorou quem clamou pela sua ajuda. A cura para os olhos cansados, a cura para a alma ferida, a cura para o coração abatido, há milagres reservados para aqueles que continuam crendo. Talvez exista uma enfermidade no teu corpo, talvez exista uma dor escondida na tua alma, talvez exista uma batalha que ninguém conhece além de Deus. Mas o Senhor continua caminhando entre os necessitados, continua ouvindo os que clamam, continua tocando os que sofrem e continua realizando milagres. Jesus passa por aqui, Jesus visita esta casa, Jesus toca esta vida, Jesus derrama teu poder, porque uma única palavra tua vale mais do que qualquer diagnóstico, e um único toque teu
pode mudar toda uma história. Assim como Bartimeu voltou a enxergar, assim como tantos foram restaurados, eu creio que o teu poder continua transformando vidas hoje. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de restauração, a presença de Deus chegou. O problema pode ser grande, mas Jesus continua sendo maior que qualquer impossibilidade. Quem disse que acabou? Quem disse que Deus já deu a última palavra sobre a tua história? Talvez você esteja cansado de ouvir notícias difíceis, cansado de esperar mudanças, cansado de lutar contra algo que parece não ter fim. Há momentos em que a fé fica em silêncio, não porque desapareceu, mas porque está lutando para permanecer viva em meio à dor. Mas o Deus dos milagres continua sentado no trono. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando tudo parece perdido, a cura de Deus chegou. Quando as forças acabam, a presença de Deus chegou para renovar tua esperança. Jairo caminhava com o coração apertado, carregando uma urgência, carregando uma necessidade que ninguém poderia resolver. E quando disseram que sua filha havia morrido, parecia o fim da história. Mas para Jesus, aquilo era apenas o cenário perfeito para revelar sua glória. Porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. A vida onde existe tristeza, a esperança onde existe medo, a restauração onde existe dor, porque Jesus continua realizando milagres. Não importa o tamanho do diagnóstico, não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho da espera, Deus continua maior que tudo isso. O mesmo Cristo que entrou na casa de Jairo continua entrando em lares, continua visitando corações, continua transformando situações impossíveis. Oh, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que restaura, eu creio
chegar, quando a resposta vier, quando a cura florescer, todos saberão que foi a mão do Senhor. Quando você precisa de um milagre, a cura de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, a presença de Deus chegou. Quando você precisa de forças, o Espírito de Deus chegou. O homem vê o problema diante dele, mas Deus vê o milagre que já está preparando.